Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui no nosso encontro da família. Que tenhamos um domingo de muita paz, de muita luz e que possamos compreender, entender cada vez mais o Evangelho do Cristo e as leis de Deus. Como nós falamos já nos encontros anteriores, né? Nós falamos sobre os 10 mandamentos, que foi falado já pelo André, pelo Eduardo, e a gente vai dar prosseguimento falando dos 4 últimos, né? E fazendo uma recapitulação, uma lembrança, a gente sabe que os mandamentos, eles são os princípios éticos transmitidos por Deus aos homens de todos os tempos, através de emissários chamados profetas. Eles foram sintetizados no Decálogo, o qual Jesus não veio derrogar, mas sim aperfeiçoar. Moisés recebe de Deus os 10 mandamentos, descrito em Êxodo, capítulo 20, versículo de 2 a 17. Decálogo, assim, são chamadas as 10 palavras que Moisés, por ordem de Javé, ou que o próprio Javé, que é Deus, escreveu nas 2 tábuas de pedra e que continham as obrigações fundamentais da aliança. Então, decálogo significa 10 palavras. Estas palavras resumem a lei dada por Deus ao povo de Israel no contexto da aliança por meio de Moisés. Este, ao apresentar os mandamentos do amor a Deus, quer dizer, os 4 primeiros, que são o amor a Deus, e ao próximo, que são os outros 6, traça para o povo eleito e para cada um em particular o caminho de uma vida liberta da escravidão e do pecado. Na pergunta 648 do Livro dos Espíritos, Kardec diz aos espíritos: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, por fim, a de justiça, amor e caridade? E eles respondem: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Os 10 mandamentos, juntamente com as leis mosaicas, foram necessários para domar um povo ainda com resquícios de barbárie que haviam naquele povo simples, de espíritos jovens ainda, sem o devido conhecimento para compreender com mais profundidade as questões divinas. Então nós vamos falar sobre esses 4 últimos mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. 7º mandamento: não roubeis. O roubo é o uso do mal para obter de forma ilícita algo que não lhe pertence. É tão fora da lei de Deus como qualquer atitude errônea da humanidade e deve ser evitado a todo custo, a fim de não sofrermos as consequências de nossos próprios atos. Na pergunta 884 da Lei da Justiça, Kardec pergunta: qual o caráter da legítima propriedade? Resposta: propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Então, esse mandamento ele não se limita apenas à honestidade frente ao patrimônio alheio. O cristão ele deve ser honesto em pensamento, palavras e atos. Ele é muito mais abrangente. No caso de não roubeis, não roubeis tudo que refere a você retirar, você dar prejuízo a alguém, seja numa atitude, num pensamento, né? Então, ele dá um exemplo aqui, por exemplo, no colégio. O aluno que cola, ele está adulterando e furtando a si mesmo. Se deixa de estudar, furta o tempo e os recursos empregados por seus pais para a sua instrução. Há, então, diversos tipos de roubos, de dinheiro, de coisas, de objetos. Há também os roubos de tempo, do sossego e da quietude do próximo. Então, tudo isso engloba o não roubeis. Aquele não se restringe ao roubar, você pegar algo materialmente de alguém,
mas é você pegar muitas coisas, você roubar a tranquilidade de alguém, a paz de alguém. Tudo isso está incluído. No mandamento 8º, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. A maledicência. Um ato tão comum no nosso cotidiano que quase nos passa desapercebido. Quantos não fazem uma fofoca, um boato que se ouviu falar e se conta aos amigos e parentes? Cuidado. A maledicência é grande atrativo a espíritos menos esclarecidos que estão com todo afinco em criar situações embaraçosas e, em casos extremos, obsessões cruéis. Devemos evitar, como verdadeiros cristãos, a maledicência a todo custo. Falar mal dos outros, prática comumente considerada inocente, é atividade altamente perniciosa. Pode facilmente transformar-se em hábito e deve ser combatida imediatamente, ao constatarmos que ela faz parte de nosso cotidiano. Porque pode começar com uma conversinha, com um comentário, e daí, se a maledicência visita o seu caminho, use o silêncio antes que a alma revolvida se transforme em tóxicos letais. Quem disse isso foi André Luiz. Sempre que exageramos narrativas de acontecimentos ou deturpamos fatos ou informações acerca de situações ou pessoas, estamos imprevidamente perjurando. Cada um de nós pode ser o próximo que está recebendo falso testemunho. Será que gostaríamos que isso acontecesse conosco? Então desterra de teus lábios toda a palavra dolorosa, a fim de que se não se transforme um dia em tropeço para os teus pés. Então a importância da gente não levantar falso testemunho. E no item 9, não desejais a mulher do próximo. Aqui restringe-se a mulher, mas podemos levar isso ao patamar geral, de não desejeis o que a outro pertence ou a outro estima. Seja mulher, marido, objeto, sentimento, etc. Cada um tem aquilo que plantou e colheu, e seria de extremo mau gosto retirar de outros os frutos de que seu trabalho lhe proporcionou. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, item 5, ele diz o seguinte: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, que é um mandamento anterior a esse. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Então, aqui no desejar, ele já cometeu aquele mandamento lá de cima, que é o adultério. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. No item 6, segue: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Ele diz também no item 7 desse mesmo capítulo: todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas esse mau pensamento, ele pode ser um momento de depurar-se, se o repele com energia. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele em que essa ideia acode, mas que ele repele, há progresso em vias de realizar-se. Já naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. E o 10º mandamento: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. O mesmo de sempre: a inveja, a cobiça, a maldade de criar situações a fim de ter ou ser quem não é. Devemos evitar qualquer sentimento menos digno em nossos corações, a fim de evitarmos ser pegos pela cobiça e a inveja. Acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo
a conquistar alegria e tranquilidade ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. Isso está em Xavier, 1977, página 160. Não devemos ter inveja dos outros. Devemos aprender a agradecer e nos contentar com aquilo que adquirimos pelos nossos esforços. Deus fornece o necessário para cada um de nós. Em um evangelho ainda, segundo o Espiritismo, ele cita no capítulo 16, item 14, o seguinte: o amor aos bens terrenos, ele constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com a aplicardes todas as coisas materiais. Então, se você aplica seu desejo, se tudo aquilo está resumido em ter posse daqueles bens, você está se afastando de Deus, porque isso afasta de Deus. É, sem dúvida, a melhor introdução a qualquer crença, os 10 mandamentos. Com eles temos um resumo muito fiel aos mandamentos da lei de Deus e do seu amor infinito por nós. Lembremos-nos sempre destes mandamentos como perfeito guia para qualquer crença no planeta Terra. Interpretá-los com amor e compreensão é necessário para melhor vivermos conforme a vontade perfeita de Deus. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar também do capítulo 7, item 3, que ele fala o seguinte, sobre o homem de bem, quando Kardec fala: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que lhe desejara lhe fizessem. Então, essa é a importância da gente ter conosco os 10 mandamentos, né? Porque ele vai nos trazer a tranquilidade da consciência, porque ele é uma lei de Deus que nos cabe cumprir. Se a gente cumpre, a gente tem a consciência tranquila. Eu vou ler uma página, gente, do livro A Vida Continua, de Francisco Cândido Xavier, né? Psicografia do Espírito Maria Dolores. Essa página é mais para uma reflexão nossa, para um pensamento positivo nosso, de como é importante, às vezes, a família, né? A mãe dentro dessa família. O item 14, súplicas maternas. Foi num átrio de luz, adornado de flores, que acompanhei a cena. Seguida por amigos e instrutores, uma assembleia reduzida de mães que vinham da aflição terrena, após vencer no imenso mar da vida, lutas de amor em bases de humildade, receberia a certidão para elevar-se a mundos de eleição em plenitude de imortalidade. Era um grupo de nobres heroínas pela fidelidade às leis divinas. O emissário do alto, dirigente, da bela promoção, tomou voz e falou, fraternalmente, com palavras seguras da vida luminosa das alturas, na qual toda a assembleia encontraria os tesouros da paz e da alegria em sublime ascensão. Terminada que foi a mensagem ouvida, certa mulher ergueu-se de enternecida e rogou, inflamada de esperança: mensageiro de Deus, tenho um filho a lutar num presídio do mundo. Como seguir além, buscando o excelso lar, se o tenho na memória me chamar, de segundo a segundo? Se posso receber algum favor da lei, permita-me voltar à casa em que morei. Quero tornar à terra, necessito balsamizar-lhe o peito enfermo e aflito. Outra pediu a desfazer-se em pranto. Preclaro mensageiro do Senhor, de que modo olvidar a filha que amo tanto, a implorar-me socorro em prece de amargor, pobre filha estirada em medonha cilada, de treva, luta e lama, como poder haver céu para a dor de quem ama,
Anseio regressar aos meus antigos laços, porque, acima de tudo, quero a filha que Deus me colocou nos braços. O embaixador ouvia triste e mudo, quando a outra mulher se ergueu a reclamar. Anjo do bem, sou mãe, tenho um filho a chorar, não posso recolher-me a descanso ilusório. Se tenho meu rapaz num sanatório, não me cabe envergar o louro da subida, devo tomar a terra e amenizar-lhe a vida. Devo tornar a terra e amenizar-lhe a vida. Outra rogou, ainda em tom comovedor. Emissário bendito do Senhor, ampara-me o problema. Tenho um filho a sofrer sob penúria extrema. Creio que a lei de Deus é a própria lei do amor. Como largar meu filho encarcerado e louco, suportando o remorso e a morrer pouco a pouco? Sei que faliu e errou. É um pobre delinquente, pobre filho doente. É minha obrigação aliviar-lhe as penas. Não posso abandoná-lo às provações terrenas. Ergueram-se outras mães, quais estrelas cativas, formulando em comum a mesma rogativa. Umas assinalavam filhos sob o peso de trabalho violento, outras lembravam filhos em desprezo escravizadas pelo sofrimento. Concluídas as preces, o emissário explicou-se tomado de emoção. Irmãs, o vosso amor é aquele do Calvário que nasceu do Senhor nos tormentos da cruz. Amor que imperará na terra do porvir, que sofre sem dever e se dá sem pedir. Bênção do coração a converter-se em luz. Alma que conquistou esse poder divino, pode escolher na vida o seu próprio destino. A vossa promoção é mantida, porém. Não podeis alterar a eterna lei do bem. Já não mais sereis mães, sereis anjos da guarda, junto aos entes que amais, na grande retaguarda. Deus os guarde e ilumine a divina missão de renúncia e de paz, de socorro e de perdão. Companheiros na fé que nos governa, considerai conosco esta nota fraterna. Ante os irmãos que o mal espancou em caminho, estendei vosso amparo com carinho. Seja por vossas mãos ou a vosso mando, nunca vos esqueçais de que ao pé da criatura que se atirou na prova em que se apura, um anjo maternal está velando. Então, irmãos, isso é uma reflexão para nós, né? Do amor de mãe, que é o amor mais próximo do Cristo, né? Que renuncia, né, a sua própria sorte para poder estar ali velando pelos seus anjos queridos, né? Então, assim ficamos, né? E que tenhamos um bom domingo, uma boa semana, um domingo de muita paz para todos. Fiquem com Deus.